Olá, caros alunos. Vamos dar continuidade a mais uma lei de física. Vamos falar hoje da segunda lei, que trata-se também, conhecida também como o princípio fundamental da dinâmica. Estou hoje com vocês aqui e me chamo professora Carla, né? Vamos lá. A segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, determina que a mudança do estado de movimento de um corpo é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha de ação daquela força. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante é proporcional ao produto massa vezes aceleração. Então, nós temos aí, de acordo com uma força ou um conjunto de forças imprimida a esse corpo de massa m, nós temos uma aceleração sendo produzida. Então, força seria a ação e aceleração a consequência. Como é que se dá a questão da aceleração? A partir do momento que eu tenho um conjunto de forças ou uma força só agindo sobre um corpo de massa, essa força irá fazer com que a velocidade desse corpo sofra mudança, sofra variação. E essa variação de velocidade dentro de um intervalo de tempo é o que nós chamamos de aceleração do corpo. Então, observem só no slide. Nós temos aí alguns exemplos de acordo com a relação entre massa e aceleração, que são grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos dar uma olhada nesse quadro. A força que a mão exerce acelera a caixa, e a força que a mão exerce, duas vezes, produz uma aceleração duas vezes menor. Então, duas vezes a força sobre a massa, duas vezes maior, produz a mesma aceleração original. Sobre uma massa 3 vezes maior, causa 1/3 da aceleração original. Então, observem só. Para a massa fixa, força e aceleração são diretamente proporcionais. Conforme eu aumento a força, a aceleração também será aumentada se a massa não tiver nenhuma modificação. Já para uma força fixa, se eu altero a massa, aumentando ela, a aceleração cai. Então, nós temos a relação entre massa e aceleração sendo inversamente proporcional. Entenderam? Vamos, então, dar continuidade ao nosso tema. Vamos ver alguns exemplos nesse caso. Temos aqui, suponha que um comerciante inescrupuloso aumente o valor assinalado pela sua balança, empurrando sorrateiramente o prato para baixo com uma força F de módulo 5 newtons na direção e sentido indicados na figura. Com essa prática, ele consegue fazer uma mercadoria de massa de 1,5 kg, medir por essa balança como se tivesse uma massa D. Será que vai ter alguma alteração ou será que eu vou ter a leitura da massa real? Observem bem a figura. Nós temos uma força sendo aplicada na diagonal. E lembra lá atrás no conceito, quando eu falei que essa força ela tem que ter ação na sua linha de aplicação. Então, como é que a gente vai trabalhar nesse exercício? Para uma força F de inclinação de 37 graus, como é que a gente vai ter a solução dessa questão do comerciante? De acordo com a letra A, eu teria uma leitura na balança registrada de 3 kg. Na letra B, 2,4 kg. Na letra C, 2,1 kg. Na D, 1,8 e na letra E, 1,7 kg. Peguem seu lápis e o seu caderno e vamos ver se a gente chega no resultado correto. Vamos juntos? Então, fazendo a resolução. Primeiramente, como a força ela está aplicada na diagonal, se faz necessário a gente aplicar a regra de decomposição dessa força. O que seria decompor um vetor, uma força? Seria achar suas componentes na direção x e y, tá? Da componente. Então, temos aqui a nossa força F, que tem uma inclinação de 37 graus. Então, nós vamos achar a sua componente vertical e a sua componente horizontal. Então, nós temos que buscar a nossa Fx e a nossa Fy.
A força Fx é a única que pode contribuir para alterar a leitura da balança, pois ela é perpendicular à linha de ação de aplicação e, portanto, de leitura da balança. Então, vamos calcular o valor de Fx. Se vocês observarem, nós temos aí no nosso diagrama, no nosso gráfico de vetores, olhando bem direitinho, nós vamos enxergar um triângulo retângulo. Então, aplicando aí as nossas regras da trigonometria, já que o ângulo foi dado, nós podemos fazer que, primeiramente, o seno de 37, para quem não lembra, seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, portanto, Fx sobre F, né? E como eu estou atrás do nosso Fx, então eu irei isolá-lo, quer dizer, eu vou deixar ele sozinho do lado da igualdade e assim eu vou obter o produto da hipotenusa F pelo seno de 37 graus. Vamos lá? Então, desenvolvendo nossos cálculos de acordo com as informações trazidas no enunciado, a nossa Fx é a multiplicação de 5 vezes 0,6. Portanto, a nossa Fx ela vale 3 newtons. Encontrada a componente que é perpendicular à linha de ação da balança, portanto, que vai provocar a alteração da leitura da balança, temos aí, né, um peso aparente, que não vai ser um peso real, porque o peso real seria aquele apenas do produto aplicado ali sobre a balança sem a influência do comerciante. Então, a leitura da balança será influenciada pela ação da força-peso, da mercadoria e da essa Fx, que é o comerciante botando o dedinho lá para tentar enganar o seu cliente, pois ambas atuam na vertical para baixo. É claro que essas duas forças darão origem a um peso aparente, como eu já disse, porque não é a leitura real, ela está sendo acrescida de uma nova força. Então, nós temos aí a soma vetorial, peso aparente é igual ao peso real do produto, mais a força Fx, que é o comerciante pressionando a balança na diagonal a 37 graus. Então, calculando o peso aparente, a gente soma. Lembrando que peso é uma força de ação gravitacional, portanto, de acordo com a segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração, no caso, a aceleração gravitacional. Então, nós temos aí massa vezes gravidade, somada a Fx, que nós calculamos ainda agora de valor de 3 newtons. Continuando o nosso cálculo, o peso aparente é igual a 1,5 vezes 10, que é o valor da massa do produto vezes a aceleração gravitacional, mais 3 newtons. Então, o peso aparente nesse caso é de 18 newtons. Vejam só, a ação, a influência do comerciante na balança no momento da medida do produto fez um acréscimo de 3 newton à sua força-peso. Então, o cliente irá pagar a mais e levando assim menos massa de mercadoria para casa. Para um peso aparente de 18 newtons e uma aceleração de gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, a massa aparente registrada na balança será de 18 dividido por 10, então nós temos aí 1,8 kg. Vocês lembram a massa do produto? É 1,5. Ele vai pagar por 1,8. Então, com isso, nós temos como resposta correta a letra D. Tudo bem? Fizeram um registro? É importante que a gente anote todas essas questões, porque esse conteúdo ele é constantemente cobrado no Enem. Então, vamos a mais um exemplo. Uma pessoa idosa de 68 kg, ao se pesar, o faz apoiada em uma bengala. Com a pessoa em repouso, a leitura da balança é de 650 newtons. Considere a aceleração da gravidade sendo de 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Calcule o módulo da força que a balança exerce sobre a pessoa e determine sua direção e seu sentido. E letra B. Supondo que a força exercida pela bengala sobre a pessoa seja vertical, calcule o seu módulo e determine o seu sentido. Vamos lá, mais essa resolução? Fizeram a ponta do lápis? Então vamos dar continuidade às nossas continhas. Então vejam só, na letra A, a leitura da balança é 650 newtons, que é o valor da força normal que ela exerce sobre o idoso.
A direção é vertical e o sentido para cima. A força normal é uma força de reação que a superfície aplica sobre corpos apoiados ou perpendicularmente em contato com essa superfície. Já para a letra B, o peso do idoso pode ser calculado pela relação. Pela segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Portanto, o peso é massa vezes aceleração gravitacional. Então, nós temos aí, a idosa tem 68 kg e a aceleração gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado. Então, fazendo essa multiplicação, nós vamos chegar ao resultado de peso de 680 newtons. Com isso, parte da força que o idoso exerce sobre a balança é aliviada pelo apoio exercido pela bengala no chão. E o módulo da força que a bengala exerce sobre o idoso pode ser calculado da seguinte forma. Então, o peso seria igual a normal mais a força da bengala, pois o peso estaria no papel de força resultante. Então, nós temos 680 é igual a 650 mais a força da bengala. Fazendo essa diferença de 680 menos 650, a força aplicada sobre a bengala é de 30 newtons. Entenderam a questão? Vamos para mais um exemplo de hoje. Exemplo 3. Na pesagem de um caminhão no posto fiscal de uma estrada, são utilizadas 3 balanças. Sobre cada balança são posicionadas todas as rodas de um mesmo eixo. As balanças indicaram 30.000 newtons, 20.000 newtons e 10.000 newtons. A partir desse procedimento, é possível concluir que o peso do caminhão é, lembrando, peso é uma força resultante gravitacional de direção vertical, sentido para baixo. Já as forças recebidas pela balança são forças verticais de sentido para cima. Então, observem bem a ilustração do caminhão. Nós temos, então, 3 balanças, então nós temos 3 leituras verticais, sentidos para cima, e o peso do caminhão, sentido para baixo. Então, vetorialmente, nós temos uma resultante a ser determinada. Forças de sentidos contrários se subtraem, forças de mesmo sentido somam-se. Então, vamos ver como é que fica essa operação? Seguindo. Então, nós temos aí na nossa resolução, mantendo a figura do caminhão para a gente não esquecer a posição dos vetores. Então, como o caminhão está em repouso, a força resultante que atua sobre ele é nula. Então, nós temos, como eu tenho peso para baixo e 3 vetores de leitura das balanças para cima, para que a força resultante dê igual a 0, é preciso que esses vetores se equilibrem. Quer dizer, que esses vetores sejam iguais. O que está para baixo vai ser igual ao que está para cima. Portanto, nós temos a seguinte equação. Peso é igual a normal 1 mais a normal 2 mais a normal 3. E lembrando, as normais são as leituras das 3 balanças. Vocês lembram dos valores? Portanto, nós temos aí, peso é igual a 10.000, mais 20.000, mais 30.000. Então, somando esses valores, nós chegamos aí a um peso de 60.000 newtons. Entenderam, pessoal? Então, temos aí a conclusão da nossa aula, finalizando assim a segunda lei de Newton. Não deixe de acessar a plataforma Eduque e nos veremos num próximo encontro. Até mais!